Pessoal, vamos então iniciar a parte 3 da nossa aula 3 de cinética química. No início dessa aula 3 eu falei que iria fazer 2 vídeos, né? Mas eu preferi dividir em 3 partes para não falar tão corrido e eu não gosto que os vídeos passem de 15 minutos, né? O limite é 15. Então, quando eu vejo que vai passar, eu prefiro parar antes, tá? Então, essa é a parte 3 da aula 3. Se você não assistiu a parte 1 e a parte 2 da aula 3, assista primeiro para depois você assistir, tá? Essa parte aqui, para ficar mais fácil o entendimento do conteúdo, para ter uma sequência lógica. Na parte 2 da aula 3, nós terminamos aqui fazendo esse exemplo aqui do cálculo da velocidade de produção do O2 a partir da velocidade de produção do NO2, que está aqui, ó. Nós utilizamos a proporção estequiométrica dos dois na reação, né? O intervalo de tempo de produção deles foi exatamente o mesmo pedido, né? Então nós podemos fazer esse cálculo usando proporção. E sempre você vai usar a ideia da resolução desse exemplo aí, é quando você tiver os dados de uma substância, mas no enunciado ele pede de outra substância. Aí você faz a proporção estequiométrica, que foi o que eu fiz aqui. Quem não assistiu, assista lá a parte 2 para entender o que eu estou falando. Nessa parte 3, nós vamos falar da velocidade média de uma reação. Como que se faz para determinar, né? Então aqui nós temos uma reação genérica, tá? Em que as letras minúsculas são os coeficientes estequiométricos. Os coeficientes estequiométricos nada mais são que o número de mols, né? É a quantidade de mols da substância, que são representadas pelas letras maiúsculas. Isso aqui é uma reação genérica. Eu vou utilizar como exemplo a reação de formação da amônia, onde eu tenho N2 mais 3 mols de H2 formando 2 mols de NH3. 2 mols de NH3. Então, ó, aqui é 1 mol, quando não aparece é 1, né? Esse aqui seria o Azinho, esse aqui o Azão, o 3 aqui seria o Bzinho e o H2Bzão, o 2 o C e o NH3 o Czão. Então, aqui é só para você ter noção aqui do que seria nessa fórmula genérica, tá? Vou apagar, que eu acho que deu para entender, né? Então, para calcular a velocidade média de uma reação, nós vamos fazer uma relação, que é uma divisão, tá? Entre a velocidade de consumo ou formação, vai depender da substância, né? Se ela está no reagente, é consumo, se ela está no produto, é formação, pelo coeficiente estequiométrico, que são esses valores aqui, ó, o valor de A, de B, de C e D. Ou seja, eu posso calcular a velocidade média da reação em função do A, ou em função do B, ou em função do C, ou em função do D. Vai ser a mesma coisa, tá? Matematicamente é isso aqui, ó. Velocidade média dessa reação genérica nossa, ó, vai ser a taxa de consumo de A em módulo. Lembra que a velocidade de consumo ela vai ser negativa, então a gente calcula em módulo para ela ficar positiva, eu já expliquei isso, dividido pelo coeficiente dele, que é o Azinho, ó. Isso vai ser exatamente igual à velocidade de consumo do B em módulo, porque o B também é reagente, dividido pelo Bzinho, que é o coeficiente dele. Que vai ser exatamente igual à velocidade de C, dividido pelo coeficiente de C, que também será exatamente igual à velocidade de formação de D dividido por D. Percebam que o C e o D não estão em módulo porque eles são produtos. Voltando naquele exemplo nosso, ó, N2 mais 3H2 formando 2 de NH3. Já estou colocando a equação balanceada. Para calcular a velocidade média aqui, ó, se fosse em função do N2, seria a velocidade do N2 dividido por quanto? Por 1, porque o coeficiente dele aqui, ó, é 1. Se fosse em função do H2, teria que ser a velocidade de consumo do H2 dividido pelo coeficiente dele, que é quanto? 3. Que seria igual se fosse do NH3. Velocidade do NH3, aqui eu não preciso do módulo, dividido por quanto? Por 2. Perceberam? Você vai calcular só um desses, ou esse, ou esse, ou esse. Vai depender dos dados do enunciado, porque eles são iguais. Beleza, pessoal? Vamos para o exemplo que vai ficar mais fácil, né? Considere a reação de formação da amônia, que é o NH3, a seguir, em que a concentração do hidrogênio, H2, né, foi de 6 mol para 2 mol nos primeiros 20 minutos de reação. Então, a concentração diminuiu,
Se a concentração diminuiu, ele está sendo consumido, ele está no reagente. Está aí a reação. Letra A. Nessas condições, qual a velocidade média da reação? Ele quer a velocidade média da reação, tá? Ele não está perguntando a velocidade de consumo do H2. Mas para calcular a velocidade média da reação, eu preciso calcular a velocidade de consumo do H2, porque ele me deu esses dados aqui, ó. Então, a velocidade de consumo do H2, nesse intervalo de tempo, qual que é o intervalo de tempo? 20 minutos, né? 20 minutos de reação. Vou pôr um 20 aqui. Vai ser a variação da concentração, que é o nosso Qzinho, variação da quantidade, pela variação do tempo. A variação da concentração final menos inicial, ela foi de 2, eu vou calcular em módulo, né? Vou pôr o módulo aqui. Vai ser 2 menos 6, que ela vai de 6 para 2. E aqui é 20, porque a variação foi de 20. Isso aqui vai ser menos 4, né? Que 6 menos 2 é menos 4, dividido por 20. Vou tirar o módulo, então é 4 dividido por 20. O módulo de menos 4 dividido por 20 é 4 por 20. 4 dividido por 20, vou fazer aqui 0,2, né? 0,2. 0,2 mol por litro por minuto. Só que essa não é a resposta, hein, pessoal? Porque que é a velocidade média da reação. A velocidade média da reação, em função do H2, vai ser a velocidade do H2 dividido pelo coeficiente dele, que é 3. Isso aqui vai ser, então, 0,2 dividido por 3. 0,2 dividido por 3 é 2 dividido por 30. Aqui, então vai ficar 2 dividido por 30. 0, não dá ainda. Vai dar uma dízima, né? Porque vai dar um 6 aqui. 6 vezes 30 dá 180. Sobra 20 de novo, né? Aí vou pôr um 0, 666. Então isso aqui vai ser 0,066. Vou arredondar, tá? Para 0,07 mol por litro por minuto. Essa é a velocidade média da reação, tá? Perceba que eu calculei primeiro a taxa de consumo do H2 e depois calculei a velocidade média. Ih, ficou em cima aqui, hein? Mas dá pra gente enxergar aí, né? Qual a velocidade de formação da amônia, que é o NH3, tá? Ele quer saber a velocidade de formação da amônia, que é o NH3. Nós temos a velocidade média da reação e dá para calcular. Como nós vamos fazer aqui, ó? Com esses dados que estão aí. A velocidade média da reação, em função da amônia, é a velocidade da amônia, NH3, dividido pelo coeficiente da amônia, que é 2. Beleza? Quanto que vale a velocidade média da reação? 0,07, que é esse valor aqui, ó. Isso vai ser o VNH3 dividido por 2. Esse 2 está dividindo, vai passar para lá multiplicando, né? Então vai ficar 0,07 vezes 2. Isso aqui dá 0,14 mol por litro por minuto. Tá aí, calculei a velocidade média de formação da amônia utilizando a velocidade média da reação. Só usando aquele entendimento da velocidade média em relação aos coeficientes estequiométricos. É claro, pessoal, que existem outras situações, problemas envolvendo cálculo de velocidade média da reação e velocidade de consumo e velocidade de formação, mas para isso, né, para você entender isso, você tem que praticar com exercício. Quanto mais exercícios, melhor, mais hábil você vai ficar em relação a esses cálculos aí, tá? É só ter um pouquinho de atenção. Lembrar que os outros nomes aí para taxa de formação, taxa de consumo, eu posso chamar de rapidez também ou velocidade. Então tem que, com a prática, pegando enunciados do Enem, de vestibulares, Unicamp, FUVEST aí, você vai ver que o geralzão eu expliquei aqui. É esse conhecimento que você tem que ter, são esses exemplos aí para você resolver boa parte das questões. Então mostrei como que se faz
tirando os dados da tabela e usando a proporção estequiométrica, tá? Espero que você pratique agora com a resolução de exercícios. Nós vamos finalizar essa aula por aqui. Até mais, um abraço.